Shh, não faz barulho. Você consegue ouvir isso? O que é esse estranho som de asas batendo vindo da colina? E não é nem mesmo o grasnar da aurora. Será que é um bando de 1000 patos? Talvez 5.000? Peraí, tem mais. Na China, mais de 100.000 patos estão sendo reunidos em algum tipo de exército bamboleante. Será que houve uma explosão em uma fábrica de pão próxima? Ou um silo de grãos gigante caiu? Por que outro motivo haveria uma reunião tão grande de patos? A menos que eles tenham sido treinados para isso. Mas quem treinaria um exército de mais de 100.000 patos? Acontece que a resposta para essa pergunta está nas mãos do governo chinês. Por incrível que pareça, cada um desses patos tem um propósito inestimável, que pode salvar a população de um país inteiro. Isso despertou sua curiosidade? Então vem comigo mergulhar no misterioso motivo pelo qual a China decidiu montar um exército inteiro de patos, e também descobrir ainda mais sobre as estranhas e incríveis formas de como as aves foram usadas para jogadas sujas na guerra. Antes de entrar em mais detalhes sobre os patos da China, precisamos nos dirigir à América do Norte e dar uma olhada em uma criatura um pouco menos adorável e muito mais irritante: as efemérides. Se você decidir fazer um passeio de canoa pelo rio Mississippi, verifique bem as datas, porque se você for na época errada, pode acabar preso em enormes enxames de efemérides no verão. Essas pragas passam a maior parte de suas vidas debaixo das águas como ninfas. Mas então chegam os ensolarados meses de verão, e essas ninfas explodem no ar, em enxames de até 18 trilhões delas. Isso é mais do que 2.300 vezes o número de pessoas na Terra. Esses gigantescos enxames de efeméridas cobrem todas as superfícies disponíveis, edifícios, carros, até mesmo os guardas de trânsito. Pobre coitado. Mas não se preocupe, porque as efeméridas são inofensivas. Elas não mordem e nem picam, porque nascem sem boca. O seu único propósito é se acasalar e depois morrer. E quando morrem, meu Deus, como se acumulam. Sense of size. I can't even walk through this pile of mayflies. It's about 3 feet, maybe 3.5 feet deep at its deepest point, and spills out into the road. Unbelievable. Eu tenho dó do homem que teve que passar por isso. Mas e se as efeméridas tivessem bocas e nascessem com uma fome interminável? Bom, considerando o tamanho dos enxames em que elas podem se reunir, isso é uma ideia bem assustadora, não é mesmo? Bom, eu odeio dar a notícia, mas existe uma criatura assim. Eu lhe apresento o gafanhoto, o inseto que assola os maiores continentes do planeta. Sendo um primo do grilo, ele começa a sua vida em um estado humilde e solitário. No entanto, durante períodos de seca, quando a vegetação se torna escassa, os gafanhotos solitários normalmente se aglomeram nesses pedaços verdes restantes para procurar comida. Essa reunião social repentina inicia uma transformação nos insetos, tornando eles gafanhotos gregários. Sua cor muda de marrom para amarelo, seus corpos encolhem e seus cérebros ficam 30% maiores. Essa mudança radical é devido à liberação de serotonina em seus sistemas nervosos centrais. Isso não só torna os gafanhotos mais sociáveis, mas também deixam eles mais famintos. E quando as chuvas voltam, esses gafanhotos gregários se reproduzem furiosamente, multiplicando sua população em milhões. Em 2020, isso aconteceu quando 400 bilhões de gafanhotos devastaram as plantações da África. Sim, são bilhões com B de bola. E sobre o Mar Arábico no Paquistão, o país teve que declarar um estado de emergência nacional devido à invasão de enxames de gafanhotos. A causa desses enxames apocalípticos foi a intensa temporada de ciclones de 2018 e 2019, que inundou a Península Arábica com fortes chuvas. Isso transformou o deserto árido em um campo verdejante, onde os gafanhotos gregários puderam se reproduzir de forma realmente inédita, criando essas super tempestades de enxames. Um único enxame de gafanhotos pode conter até 150 milhões desses insetos, tornando isso tão grande quanto 250 campos de futebol. E assim como um jogador de futebol, os gafanhotos têm um apetite insaciável. Cada inseto come o seu próprio peso em vegetação, todos os dias. Ou seja, em 24 horas, um enxame de gafanhotos pode consumir mais plantações do que 35.000 pessoas. Já em 2020, o Paquistão foi invadido por enxames de gafanhotos, com os insetos cobrindo mais de 30.500 km² de terra agrícola e devastando plantações. Isso mergulhou o Paquistão em uma crise alimentar e colocou milhões de pessoas em risco de fome. Foi nesse momento que a China, que compartilha uma fronteira de 595 km com o Paquistão, ficou bem preocupada. Não demoraria muito para que os enxames de gafanhotos começassem a invadir as fazendas chinesas. Então, eles tiveram uma ideia muito brilhante, uma que com certeza iria cumprir o objetivo. Eles criaram um exército de 100.000 patos. Agora você pode pensar que o governo chinês devia estar totalmente maluco para ter uma ideia tão insana. Só que é mais inteligente do que você imagina. Eles planejaram usar os patos como armas biológicas para derrubar a praga de gafanhotos. Enquanto os animais de fazenda tradicionalmente criados para comer insetos, como as galinhas, só podem consumir 70 gafanhotos por dia. Um pato pode consumir até 3 vezes isso, comendo até 200 gafanhotos por dia.
Então, fazendo um pouquinho de matemática aqui, um exército de 100 mil patos poderia, teoricamente, aniquilar 20 milhões de gafanhotos em um dia. Caramba, eu mal consigo me livrar de uma única mosca com minha raquete elétrica. Eles deviam começar a enviar um exército de patos no rio Mississippi para lidar com aqueles enxames de efemérides e poupar as pessoas de uma viagem ao lava rápido. Além disso, enquanto as galinhas tendem a se espalhar em todas as direções, a menos que sejam cercadas, os patos naturalmente se agrupam e são fáceis de rebanhar em grandes grupos, assim como esse. E a China já teve sucesso com um batalhão de patos antes. Lá no ano 2000, 30 mil patos foram deslocados para combater uma infestação de gafanhotos na província Xinjiang, no noroeste da China. Então, essa poderia ser a solução da luta do Paquistão? Quem vencerá esse empate épico? 100 mil patos ou bilhões de gafanhotos? Então, parece que o plano não era tudo o que se esperava. Mesmo um exército de 100 mil patos não seria o suficiente para deixar uma marca nas nuvens de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos pode conter até 150 milhões de insetos, o que significa que o exército chinês de patos levaria uma semana inteira para consumir tudo. E isso só se os gafanhotos ficarem em um único lugar. Mas essas nuvens voam com o vento e podem viajar até 150 km por dia. Para realmente erradicar uma nuvem de gafanhotos, você precisaria de muito mais patos. Para cuidar de uma única nuvem de 150 milhões em apenas alguns dias, você ia precisar de mais ou menos 750 mil patos. E mesmo que um país pudesse criar esse número colossal de patinhos, os patos amantes da água não iam conseguir sobreviver no deserto árido do Paquistão. Então, ao invés disso, a praga de gafanhotos do Paquistão foi combatida com o uso de pesticidas. Em fevereiro de 2020, um plano nacional de controle de gafanhotos envolveu a pulverização de cerca de 300 mil litros de inseticida na região. Mas isso não significa que os patos não possam ser usados em uma escala menor. E eu não quero dizer direto para o forno com um bom molho. Ao invés disso, os patos podem ser uma ajuda vital para os agricultores. Veja bem, 2 dos maiores problemas enfrentados pelos agricultores de arroz são ervas daninhas e pragas. As ervas daninhas podem tomar conta dos campos e roubar nutrientes das lavouras em crescimento, enquanto as pragas destroem e consomem qualquer coisa que esteja sendo cultivada. Uma praga em particular, chamado o caramujo do banhado, embora originalmente nativo da América do Sul, tornou-se uma das espécies invasoras mais destrutivas do mundo. Ele se tornou rapidamente o arqui-inimigo dos agricultores de arroz em todos os lugares. Até agora, os agricultores usavam pesticidas químicos de solução rápida para livrar os seus arrozais do caramujo do banhado. No entanto, recentemente, com ameaças ao meio ambiente aumentando devido à mudança climática, eles abandonaram pesticidas nocivos e retornaram ao método mais tradicional, usando os patos. Embora engolir um caramujo do banhado cru possa soar bem nojento para você e para mim, para os patos, eles são deliciosos. Felizmente, então, os patos podem vagar ao longo da água nos arrozais e se banquetear com essas pragas à vontade. Enquanto isso, a surpresinha que eles deixam para trás fornece às plantações nutrientes importantes, como fósforo e nitrogênio, de que precisam para crescer. Além disso, os patos também são ajudantes de arrozais em todos os lugares, com suas patas largas, ajudando a aplainar a lama, o que torna os arrozais mais fáceis de arar. Criar patos em arrozais é uma técnica que vem sido usada na China há centenas de anos, desde algum momento no século XV. Já hoje em dia, é um método de agricultura popular usado na Tailândia, onde em março de 2020 havia mais ou menos 7 milhões e 500 mil patos usados em arrozais em todo o país. Os agricultores criam rotineiramente bandos de mais ou menos 10 mil patos para soltar em seus campos, onde eles combatem pragas e ervas daninhas, garantindo uma melhor colheita de arroz. Isso é vital para a economia da Tailândia, já que o país exporta mais ou menos 8 milhões de toneladas de arroz por ano. No entanto, uma vez que a colheita de arroz fica pronta, é hora de manter os patos longe, porque esses ajudantes de arrozais podem se transformar em vilões e começar a roubar o arroz se ficarem famintos o suficiente. Acho que a velha citação do Batman é verdade. Você morre um herói, ou vive o suficiente para ver a si mesmo se tornar o vilão. E acho que país algum vai estar pronto para lidar com um pequeno exército de patos malvados e famintos por arroz. E aí, começou a gostar um pouco mais dos patos? Então deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. E se você tivesse um exército de patos à sua disposição, para que você o usaria? Diz aí nos comentários abaixo. Tudo pronto? Maravilha! Agora, os patos não são as únicas aves que foram recrutadas por governos ao redor do mundo. Então vamos dar uma olhada em algumas outras aves que provaram ser mais versáteis e valiosas do que poderíamos ter imaginado. Ganso de guarda. Se você estiver atravessando a fronteira entre o Vietnã e a China, certifique-se de ter todos os seus documentos de visto em mãos. Caso contrário, você pode se deparar com alguns dos mais ferozes oficiais de imigração por aí. Porque, espalhados ao longo da fronteira da China com o Vietnã, existe um bando de 500 gansos que ficam de guarda, prontos para grasnar, morder ou voar contra qualquer um que ouse cruzar a fronteira ilegalmente. Esses gansos de guarda patrulham 483 quilômetros ao longo da prefeitura de Chongzhou, na China, como parte da política de zero Covid na China, visando evitar que qualquer pessoa entre na China com o vírus. E esses gansos domésticos não precisam de treinamento de combate, só é necessário montar os seus ninhos na área em que eles têm que proteger.
Veja bem, os gansos na verdade são muito territoriais. Uma vez que eles estabelecem algum lugar como seu território, eles vão defender isso até sua última pena. Pesando até 5 quilos cada, esses pesos pena vão grasnar, picar, voar e atacar intrusos no ar se for necessário. Por pior que seja a alfândega dos Estados Unidos, eles não são nada se comparados a esses gansos temperamentais. Apesar de serem invocações do capiroto, os gansos não têm a força necessária para lutar contra invasores. Os cães são mais adequados para isso. Portanto, esses gansos chineses de guarda são apoiados por 400 cães de raças mistas que acompanham a polícia na patrulha. Em vez de atacar invasores, o principal benefício dos gansos de guarda é atuar como um sistema de alerta antecipado, como se fosse um tipo de alarme, incentivando o resto do bando a também começar a grasnar. Ok, agora tentar passar por um ganso geralmente não termina muito bem, porque eles têm visão de 360 graus com seus olhos posicionados de um lado e do outro da cabeça. Ah, e não é só isso, mas eles também podem ver na luz ultravioleta. Isso porque, enquanto os olhos humanos têm apenas 3 tipos de células receptoras de luz que podem detectar luz vermelha, verde e azul, os gansos, na verdade, têm 4 tipos de células receptoras. E essa célula receptora extra é especialmente adaptada para captar luz ultravioleta. Além disso, os gansos têm uma pequena gota de óleo colorido em suas células receptoras, que os humanos não possuem. Essa gota de óleo age de forma semelhante ao filtro de uma lente de câmera, tornando as cores mais vivas e aumentando o contraste, para que os gansos possam ver em detalhes super nítidos. E esses gansos chineses de guarda já detectaram coisas que os cães e a polícia não perceberam durante a patrulha, como em dezembro de 2021, quando um ganso deu alarme sobre 2 pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira. Enquanto isso foi só recentemente implantado ao longo da fronteira, os gansos de guarda, na verdade, são uma ideia bem antiga. Eles já foram usados para ajudar a defender propriedades desde a Roma Antiga. Por incrível que pareça, os gansos são responsáveis por salvar Roma da invasão dos gauleses celtas em 390 a.C., há mais de 2.410 anos. Os soldados gauleses conseguiram passar pelos sentinelas dormindo e pelos cães de guarda, mas não conseguiram evitar esses gansos vigilantes durante a noite. Então quer dizer que os gansos têm um sono bem leve? Bom, mais ou menos. A maioria das espécies dorme com o olho aberto, para que apenas metade do seu cérebro durma de cada vez. Isso é chamado de sono de onda lenta unihemisférica, e é uma característica evolutiva que se desenvolveu nos gansos para protegê-los de predadores. Então, durante a noite, metade do cérebro do ganso está sonhando, enquanto a outra metade está totalmente acordada e de olho. A capacidade de vigília noturna dos gansos é tão conhecida que eles são usados em todo o mundo. Por exemplo, eles fizeram parte de um projeto de segurança encarregado de proteger 376 milhões de dólares em whisky em Dumbuck, na Escócia. Entre 1959 e 2012, mais de 100 grandes gansos brancos chineses patrulharam 14 acres de terra e afastaram qualquer ladrão de whisky em potencial. Embora em 2012, os gansos de guarda foram substituídos por câmeras de vigilância como uma opção mais barata, já que os próprios gansos eram bem mais caros em manutenção básica. No entanto, nunca houve um barril de whisky roubado, enquanto essas encarnações do capiroto estavam de patrulha. Então, boa sorte se você tentar se esconder de um ganso. Para citar Liam Neeson, de Taken, eles têm um conjunto muito particular de habilidades que adquiriram ao longo de uma carreira muito longa. Habilidades que os tornam um pesadelo para pessoas como você. Eles vão procurar você, vão te encontrar e vão grasnar para você. Pombos pilotos. A invenção do radar na Segunda Guerra Mundial foi realmente uma reviravolta no jogo. A capacidade de detectar objetos usando ondas de rádio ainda é usada em muita tecnologia, desde o controle de tráfego aéreo de aeroportos até o relatório de clima. Mas você já se perguntou o que veio antes do radar? Ai, a resposta para isso é muito mais estranha do que você pode imaginar. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos precisava com muita urgência de um pequeno e compacto sistema de guiamento de mísseis. A tecnologia de mísseis já havia sido inventada pelos alemães logo no início da guerra, colocando os Estados Unidos em grande desvantagem. Seus sistemas de guiamento da época eram muito grandes e volumosos para serem anexados a qualquer arma. Então, a Marinha dos Estados Unidos estava desesperada por uma solução. Foi então que o professor Burroughs Skinner teve uma ideia única. A sugestão dele, prepare-se para isso, era usar pombos para guiar os mísseis. Loucura, não é mesmo? Bom, o Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional descreveu o plano como muito excêntrico e ineficaz, mas eles estavam desesperados por ideias. Então sacrificaram impressionantes $25 mil para a pesquisa. Ajustado com a inflação, isso é aproximadamente $418 mil hoje em dia. Apesar dos céticos, o professor Skinner tinha uma explicação inteligente para essa ideia de Jerico. Veja bem, as pombas têm uma visão realmente incrível. Enquanto os humanos têm 200 mil fotorreceptores por milímetro quadrado de sua retina, as pombas têm incríveis 400 mil deles. Como resultado, elas podem ver em 5 canais independentes de cor, incluindo luz ultravioleta. Os humanos, por outro lado, só podem perceber 3 canais independentes de cor, azul, verde e vermelho. E com seus olhos afastados, as pombas conseguem ver 340 graus ao redor. Cara, essas aves não perdem o ritmo.
Não é surpresa que elas sempre conseguem roubar minha comida enquanto eu estou distraído. Com sua excelente visão em mente, o professor Skinner propôs que as pombas pudessem ser treinadas para atuar como sistemas de guia de alvos de mísseis. O projeto foi chamado de Projeto Pomba. Então, não era bem um projeto secreto. No entanto, mesmo com esse nome, é improvável que os alemães adivinhassem que os Estados Unidos estavam trabalhando em algo tão estranho quanto mísseis guiados por pombos. Ok, mas como é que funcionava? Os pombos eram colocados em uma estrutura de ar não motorizada, essencialmente um pequeno planador com asas, que possuía uma bomba no meio e um dispositivo de orientação na cúpula. Dentro da cúpula, 3 lentes montadas projetavam uma imagem do alvo em uma tela, na qual os pombos foram treinados para bicar, e sendo recompensados com grãos. A tela foi montada em pivôs com sensores que mediam qualquer movimento angular. Então, se a bomba começasse a sair do curso, a imagem do alvo iria se mover para o canto da tela, e os pombos iriam seguir a imagem, bicando em direção ao seu novo local. Isso faria com que a tela se movesse nos pivôs, com os sensores detectando o ângulo alterado da tela, emitindo um sinal para as superfícies de controle, para orientar a bomba na direção em que a tela se movia, direcionando a bomba de volta ao seu caminho de destino. Dessa forma, os pombos pilotariam a bomba até chegarem em seu alvo, finalmente desaparecendo em uma bola de fogo. Esperançosamente, eles seriam recompensados com chuvas de grãos no paraíso dos pombos. Apesar de soar totalmente ridículo, os testes de Projeto Pomba foram realmente bem-sucedidos. Os pombos eram pilotos habilidosos e bicavam nos alvos de forma confiável, mantendo o curso estável, mesmo quando estavam caindo em direção à Terra. Os pombos também não ficaram com medo dos sons da guerra, motivados apenas pela sua busca por grãos. Caramba! Acho que no meu caso eu não seria tão motivado assim, mesmo que me prometessem batatinhas fritas de graça pro resto da minha vida. No entanto, apesar dos testes bem-sucedidos, o projeto foi colocado de lado quando o radar foi inventado, porque a Marinha dos Estados Unidos desviou todos os fundos para o desenvolvimento de sistemas de radar. Embora eu tenha certeza de que muitas pessoas, incluindo o professor Skinner, ficaram decepcionadas com o fato de que o Projeto Pomba foi colocado em segundo plano, aposto que havia muitos pombos soltando suspiros de alívio naquele dia. Salvadores plumados. Se algum dia você ficar perdido no mar, apenas boiando desesperado, tentando ser avistado pela guarda costeira, não entre em pânico, porque a ajuda quase sempre vai chegar bem rápido. Mas você pode ficar surpreso com quem pode ser o seu salvador. E você pode precisar perdoá-los se eles fizerem cocô no seu ombro. Nos anos 70 e 80, a guarda costeira dos Estados Unidos usava os pombos para ajudar a procurar pessoas perdidas no oceano, mas não colocando pedacinhos de pão nos coletes das pessoas, e sim treinando os pombos para procurar dispositivos de flutuação da cor laranja. Os pombos eram treinados sendo colocados em câmeras com teclas especiais de picar, que liberavam comida quando pressionadas. Uma vez que os pombos entenderam as teclas, suas caixas de treinamento foram direcionadas para a Baía de Kaneohe, no Havaí, onde flutuava uma boia com uma placa laranja operada por rádio. Os treinadores expunham a placa laranja e, em seguida, recompensavam os pombos com grãos quando eles apertavam as teclas. Assim, os pombos aprenderam a associar o grão a quando vem a placa laranja. Isso é chamado de condicionamento clássico, o mesmo conceito por trás do famoso experimento de cães de Pavlov. É aí que os cães foram treinados para associar comida ao som de uma campainha, e por sua vez, começavam a salivar assim que ouviam um sininho, mesmo que não houvesse comida presente. Parece meio comigo inconscientemente, sempre que eu alcanço minha carteira toda vez que eu vejo uma porção de batatinhas fritas. Para treinar as pombas a olhar mais longe para o mar, a boia foi movida para mais longe, até que eventualmente não era nada além de um pequeno pontinho laranja no oceano. Embora possa ser impossível para os humanos perceberem isso, as pombas acham fácil, e elas continuavam batendo nas teclas toda vez que viam um ponto laranja. Uma vez que as pombas passavam pelo treinamento básico, elas eram colocadas em câmeras montadas abaixo de um helicóptero, e tinham que encontrar boias laranja, amarelas e vermelhas no oceano. Cada uma das aves cobria mais ou menos 120 graus. Então, um grupo com 3 pombas poderia escanear o oceano com uma visão de 360 graus. As pombas perceberam alvos no primeiro sobrevoo 90% das vezes. Suas contrapartes humanas, no entanto, só percebiam alvos no primeiro voo 38% das vezes. Mas quando os humanos souberam que estavam competindo contra pombos, eles dobraram seus esforços e perceberam alvos 50% das vezes no primeiro sobrevoo. Sério, deve ser bem embaraçoso descobrir que uma pomba é melhor no seu trabalho que você. Mas apesar dos melhores esforços da tripulação, as pombas ainda venceram. Quando tanto os humanos quanto os pombos estavam procurando, as pombas perceberam o ponto laranja primeiro, 84% das vezes. Parece que quando se trata de enxergar bem, ninguém pode vencer as pombas. Embora usar pombas vem com algumas desvantagens, porque elas eram motivadas apenas por comida. Sendo esse o caso, seu peso tinha que ser monitorado com muito cuidado, para garantir que eles estivessem interessados o bastante para procurar boias laranjas. Pombos com 80% do seu peso de comida gratuita geralmente estavam com fome o bastante para procurar o oceano por horas, sem perder o foco. Cair abaixo desse peso ameaçava a saúde dos pombos.
Só que ir além disso significava que os pombos estavam muito cheios e perdiam o desejo por grãos. Também havia vários custos para abrigar e treinar os pombos. Então, apesar do sucesso original do programa, alguns cortes no orçamento federal resultaram no encerramento do programa. Enquanto isso, avanços na tecnologia tornaram o uso de pombos totalmente obsoleto. Aviões agora são equipados com ímãs de alta potência, que são muito melhores para localizar destroços de aviões do que pombos jamais poderiam. E melhorias nos sinais de localização de naufrágios. Significa que computadores podem varrer quilômetros de oceano para localizar sobreviventes, em vez de ter que confiar em observadores voando acima. Se bem que quando se trata de procurar botes laranja perdidos no oceano aberto, ainda não há nada com tanto charme do que uma pomba branca em seu resgate. E aí, qual foi a forma de usar nossos amiguinhos com penas que você achou a mais incrível? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!